Meus amados, quero convidar você a abrir sua Bíblia, texto de Atos 6, de 1 a 8. Os eleitos ficaram, né? E alguns eleitos foram, né? Alguns eleitos ficaram, alguns eleitos foram. Deu certo lá? Muito bem. Nós vamos ler Efésios 6, de 1 a 8. Efésios 6, de 1 a 8. Não sei se você acompanhou na assembleia anterior, nós iniciamos falando sobre presbítero. E quase não deu tempo para falar sobre os diáconos. Hoje a gente vai inverter, a gente vai começar pelos diáconos. Tá? E aí nós vamos trabalhar essa parte mais categoricamente. Os diáconos e suas qualificações. Então diz assim o texto de Efésios 6, Atos 6, de 1, Atos 6, 1 até o versículo 6. Fala assim: ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. A igreja. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. O parecer agradou a toda a comunidade. Elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Procoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Amém. Vamos orar? Pai querido, tua palavra foi lida, cremos na tua ação, na tua intervenção, cremos no seu amor, cremos, ó Pai, que o Senhor elege, cuida, ampara, salva e nos habilita a exercermos na obra do Senhor o ministério de cada um de nós. Ó Pai querido, que sejamos, ó Pai, como homens e mulheres prontos a ouvir o teu querer e a exercer nossa caminhada com o Senhor diariamente. Em nome do Senhor Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém, Pai. Meus amados, algo fundamental para a nossa vida cristã é olharmos não só no aspecto horizontal, como eu já falei agora há pouco, mas olharmos a nossa caminhada também na linha vertical. Na linha vertical. Horizontal, horizonte, expansão, terra. A linha vertical, a linha que está relacionada ao Senhor nosso Deus, a proximidade do serviço do nosso bom Deus. Muitas pessoas fazem planos, e planos bons, planos aceitáveis, na linha horizontal. Ah, mas o que isso tem a ver, pastor? Qual que é o problema disso? O problema disso é que se nós não colocarmos na nossa estratégia de vida também a linha vertical, o quanto nós estamos nos aproximando de Deus, o quanto nós estamos trabalhando para o Senhor, o quanto nós estamos nos esforçando na obra do Senhor, nós ficamos a parte do que é terreno, do que é humano, do que é nessa esfera do cotidiano, do nosso dia a dia. E aí nós vamos viver olhando os prazeres que o mundo nos dá, ou as coisas que o mundo nos oferece, as coisas que o mundo, nessa esfera
horizontal nos oferece. E algumas vezes pessoas costumam até olhar a linha horizontal com uma linha pensando no vertical. Por exemplo, eu vou na igreja buscar a minha bênção. Eu vou lá, não para servir o Senhor, mas para buscar algo, para ter algo, para receber algo. Eu vou numa certa esfera horizontal, mas com desejo qual? Na vertical. Ali. Eu vou nessa esfera do buscando a Deus, mas na verdade eu estou buscando as coisas terrenas. Eu vou buscar a Deus, mas eu quero uma cura. Eu vou buscar a Deus, mas eu quero um milagre. Eu vou buscar a Deus, mas eu quero algo terreno. Eu quero uma solução de um problema circunstancial terreno. E qual que é a dificuldade disso? A dificuldade disso é que nós começamos a ter uma moeda de troca. Uma moeda de troca. E percebe que aqui a indagação para a eleição do diácono, dos primeiros diáconos, né, onde nós temos as primeiras formas do diácono, é para não deixar as coisas do vertical. Estava lá os apóstolos reunidos, e aí estava faltando o alimento para algumas viúvas. E aqui não era a distribuição da Santa Ceia. Muitos aqui batistas interpretam esse texto como o texto onde o diácono deve servir a Santa Ceia. Por exemplo, lá na Igreja Batista, os diáconos que servem a Santa Ceia são os diáconos que cuidam dessa área. Mas aqui nós não estávamos falando da Santa Ceia, mas eles estavam falando da refeição que acontecia periodicamente, e que essas viúvas, esses helenistas, estavam ficando sem alimento, estavam ficando sem o sustento. E aí houve uma reclamação justa, clara, que havia um grupo na igreja que estava ficando e estava passando por necessidade. E era necessário que essas pessoas também pudessem receber o alimento devido. Então os apóstolos, dirigidos pelo Senhor, falaram: vamos fazer o seguinte, então vamos eleger homens, e a palavra é homens, capazes, prontos para acudir, para socorrer. Uma das ações do diácono é ser aqueles que têm a chave da dispensa, têm a chave do socorro, têm a chave da misericórdia, de exercer a misericórdia constantemente. Nós não podemos pensar no diácono apenas no aspecto de abrir e fechar a igreja. Não, de forma nenhuma. De forma nenhuma. Esse é um trabalho que foi dado a eles, sim, de forma clara e bondosamente, eles exercem essa função. Mas, biblicamente, ele é mais para o socorro e a misericórdia. Ele é mais para socorrer o aflito e o oprimido, a viúva, o órfão, as pessoas que passam por necessidade. Ser um diácono, nós não podemos pensar em diácono que não gosta de dar, não gosta de oferecer, não gosta de compartilhar o que ele tem. Porque se ele tem essa função de dar, é a mesma coisa que dar alguma coisa que para alguém que tem esse senso de a doença de não partilhar, mas de sempre de ter. Você dá para uma pessoa que é acumuladora alguma coisa que é para dar para o outro, o que ele faz? Ele vai acumular, ele vai guardar, ele vai guardar, ele vai guardar. E o que acontece com o alimento que está guardado e que não é distribuído? Ele estraga. Estraga o alimento na despensa, mas ele não dá para o outro. Por quê? Porque ele é acumulador. Porque ele tem a doença da acumulação. O diácono não pode ser acumulador. Pelo contrário, o diácono é um canal. É um canal de bênção. Ah, pastor, o senhor está falando que a gente tem que dar comida para todo mundo agora? Dentro das nossas possibilidades, sim. Dentro do que Deus nos manda, sim. Dentro do cuidado e do socorro, sim. Nós temos que fazer isso. Porque é o principal e a primeira forma que o diácono foi estabelecida, do socorro e da misericórdia. De atender o aflito e o oprimido, aquele que está passando por necessidade. Quero chamar a tua atenção o texto que nós, de 1 Timóteo 3, 8 a 13, a continuação do texto que nós lemos na nossa liturgia. Ele fala assim: semelhantemente quanto ao diácono, é necessário que seja respeitável de uma só palavra, não inclinado a muito vinho, não cobiçosos de só de ganância. A igreja.
também sejam esses primeiramente experimentados e se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e a própria casa. Para muitos, o diácono é uma transição para ser presbítero, né? Primeiro você tem que ser diácono para depois você ser presbítero. É um salto, né? Você nunca pode começar como presbítero, para alguns, né? Você tem que ser diácono, depois você vai ser presbítero, depois, se você tiver muita sorte, né? E assim, desenvolver bastante na fé, você vai ser pastor, né? E aí nós vemos uma hierarquia que não é assim que deve funcionar. Não é assim que deve caminhar. É certo que a palavra do Senhor nos exorta que o diácono tem que ser experimentado, experiente, uma pessoa pronta para o serviço, não é uma pessoa neófita na fé, uma pessoa que não tenha conhecimento, não tenha uma maturidade. Por quê? Porque ele vai exercer a misericórdia. E ao exercer a misericórdia, ele tem que fazer isso de forma sensata, de forma coerente, de forma ponderada, né? Analisando, tendo a expertise de analisar. E algumas coisas nós só temos com a experiência, com a jornada, com a caminhada do dia a dia, né? Graças a Deus eu fui diácono logo cedo. Eu tinha 18 anos, já fui eleito diácono. E exerci o diaconato, né? Fui eleito diácono na congregação que eu estava congregando, estava frequentando lá em Santa Isabel do Ivaí, lá no Paraná. Foi um privilégio, né? Novo sim, bem novo, né? Um diácono de 18 anos, né? Era bem novo, mas um privilégio. Mas era experiente, dentro da medida do possível, sim, era experiente, sim. Tinha um funcionamento muito claro por ter sido criado na igreja, mas não era totalmente experiente a ponto de poder passar pelas maiores dificuldades que o diaconato exerce ou demanda. É certo. Por quê? Porque a experiência você vai tomando a cada dia, a cada tempo, né? E o cuidado dos mais velhos junto, melhor ainda, né? Porque isso nos fortalece e nos faz crescer. Quantas pessoas nós vemos que começam a exercer o diaconato e vão amadurecendo, né, no processo do conhecimento e de ser experimentado, de estar vivendo, caminhando ali. Mas o diácono não é uma passagem para ser presbítero, uma linha de passagem obrigatória para que esse seja presbítero ou que seja pastor. Pelo contrário, ele exerce o diaconato com excelência para a glória do Senhor nosso Deus, não para autopromoção, para desempenho, mas deve exercer para glorificar o nome do Senhor nosso Deus. Não existe, ou pelo menos não deveria existir, um estilo de valor da prática do que nós fazemos na igreja. Eu já falei isso. O pastor não tem o maior valor do que o membro da igreja, qualquer da igreja. Não vale mais do que o diácono, do que o presbítero. Não, pelo contrário, o presbítero não vale mais do que o diácono, ou do que o pastor, ou o diácono, assim por diante. Não. Né? Todos têm o mesmo valor, mas só temos o que? Funções diferentes. Assim como o marido não tem um valor maior do que a esposa, ou a esposa um valor maior do que o marido. Não, pelo contrário, somos todos o mesmo valor. E Deus nos olha da mesma forma a todos. É certo que quanto mais nós temos, mais de nós será cobrado. Mais de nós será cobrado, mais nós iremos ser cobrados. Então, por isso, nós não temos uma hierarquia dentro da igreja, pelo contrário, nós temos funções na igreja, e as funções devem ser exercidas com amor e dedicação. No texto de Atos 6, de 1 a 3, nós vemos que ele fala como surgiu a igreja, o diácono dentro da igreja, né? Havia essa questão da fome, havia essa questão das viúvas, e os apóstolos não podiam deixar a prática da oração e da pregação da palavra.
E aí foi eleito esses irmãos, Estevão, Filipe, Procoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau. Talvez se você estiver aí procurando nome para filhos, né? Sejam alguns nomes importantes aí, né? Uns nomes aí. Que tal de Parmenas? Hã? Será que é um nome bom para a nossa época, né? É meio esquisito, né? Nicolau, nós temos um que quase serve isso aí, né? O Nicolas, né? Nicolas. Não Nicolau, mas Nicolas. Quase deu aí, né? Quase deu. Estevão, nós encontramos, inclusive nós temos o Estevão aqui. Filipe, nós conhecemos alguns Filipes aí. Nicanor, eu conheci um pastor que chamava Nicanor lá no Paraná, um grande amigo. Pastoreou minha família, os meus pais. Mas alguns nomes aí não é tão contemporâneo para a nossa época. Mas uma coisa que é de ressaltar, esses homens, eles faziam parte daquela igreja, faziam parte daqueles irmãos que estavam congregados. E aprove o Senhor e a congregação a ver que esses homens tinham condições de exercer o diaconato. Olha que privilégio fazer parte dessa primeira eleição dos diáconos. Primeira eleição de diácono que ali a igreja fez. Esses homens foram eleitos. Os primeiros homens chamados para servir as mesas das viúvas e dos oprimidos. A servir a mesa, a dar alimento, para atender às necessidades desses que estavam passando por dificuldade. A igreja crescia dia a dia e os diáconos foram eleitos para servir a Deus na igreja. Você, quando é eleito diácono, você não serve a igreja apenas, você serve a Deus servindo a igreja. Quando nós somos eleitos a alguma coisa, né, dentro das sociedades internas, ou diaconato, presbiterato, ou ordenado a pastor, você é chamado para trabalhar para o Deus da igreja, e não para apenas ter uma função para a igreja local. Né? Por isso que o pastor, por isso que o presbítero, o diácono, o tesoureiro, a pessoa que exerce uma função dentro da igreja, não pode pedir honorários, né? Até de forma jurídica. Por quê? Porque ele exerce um ministério. E dentro do ministério que Deus dá para cada um de nós, vamos exercer com excelência. Porque nós fazemos para o Senhor, nosso Deus, e não fazemos para as pessoas. Não fazemos para agradar fulano, bertano, ciclano. Não é para agradar o conselho, o pastor ou qualquer outra pessoa. Não, vou ser eleito para agradar a minha esposa, para receber um cargo, para ter uma diplomação dentro da igreja. Não, pelo contrário. Aqueles que fazem devem fazer porque servem o Deus da igreja. Exerce o ministério. E ministério, no nosso tempo, é dado como aquele que vai ser servido pelos outros, né? Um ministro, por exemplo, um ministro é servido por centenas e centenas de pessoas. O ministro recebe tapete vermelho ao chegar em algum lugar, né? Mas aqui não. Aqui, aquele que recebe o ministério é para servir. É para ser o primeiro a pegar e a fazer, a ser o primeiro a chegar e o último a sair, a ser aquele que vai se desdobrar para a glória do Senhor, para exercer a função do Senhor na vida da igreja. Os diáconos foram eleitos não apenas para servir as mesas, mas para atender os necessitados. Eu quero aqui citar 7 passos, 7 pontos que o diácono deveria ter. O primeiro passo, a primeira característica do diácono é cheio do Espírito e sabedoria. O diácono, ele tem que estar e ser cheio do Espírito e de sabedoria. Por quê? Porque o diácono, ele realiza uma obra que é espiritual. Apesar de levar comida. Apesar de abrir a igreja, apesar de fazer coisas terrenas, mas fazemos para quem? Para Deus. Fazemos para Deus. Então nós devemos olhar isso não apenas com os olhos terrenos, com os olhos aqui do nosso pão, da nossa a igreja, da nossa estrutura, da nossa construção,
mas devemos fazer isso com os olhos espirituais. Por isso, o diácono tem que estar cheio do Espírito e de sabedoria. Quando ele adentra uma casa para levar uma cesta básica, por exemplo, ele não entra lá apenas para levar comida, mas ele entra para levar a esperança, a vida, o amor, a graça, o perdão e o cuidado do Senhor para aquela família. Não é só de pão que viverá o homem, mas de pão também. Mas olhando a espiritualidade como o centro da vida dessa pessoa, levando essa graça e o amor. Se nós não estamos cheios do Espírito Santo, nós não vamos passar o Espírito Santo. Nós somos como uma caixa de água que vai enchendo, a ponto de transbordar. Se o diácono não estiver transbordando e cheio do Espírito Santo, ele não terá a função principal dele, de levar, sim, a comida, mas levar a comida com cheio do Espírito. Por isso, a recomendação é que esses homens deveriam ser homens tementes a Deus. Tementes a Deus, que serviam ao Senhor com o seu melhor. A segunda característica que o diácono deve ter é priorizar a Deus acima de tudo. Priorizar a Deus acima de tudo. Você pode perceber que essas características do diácono valem para qualquer pessoa, né? Vale para qualquer servo do Senhor Jesus Cristo, mas mais para esses. Priorizar a obra do Senhor acima de tudo é fundamental. Ah, pastor, mas meu trabalho também é obra do Senhor. Verdade, concordo. Não discordo, não. Eu concordo plenamente. Que o teu trabalho, tua dedicação, o teu esforço, lá na empresa que você trabalha, na tua casa, também é para o Senhor. Mas tem coisas que, se nós não tomarmos atento, nós não vamos fazer. Se nós não cuidarmos, nós não vamos realizar essa obra do Senhor acima de todas as coisas. Nós costumamos a colocar tantas coisas no meio, né, da obra do Senhor, nosso Deus. Começamos a colocar tantas coisas como adornos, né, para deixar bonito, legal, agradável, e deixamos a obra do Senhor de lado. Não podemos, meus irmãos. O diácono tem que estar centrado e priorizar a obra do Senhor. Nunca o homem teve de estar acima do Senhor. Nunca o homem pode estar acima de Deus. Tudo é sagrado, é verdade. Tudo é sagrado. Não esqueçamos disso quando entregarmos uma cesta básica ou darmos um remédio. Tudo é para o Senhor. E fazermos para a obra do Senhor é fundamental. Mas colocarmos essa obra do Senhor na minha agenda, no meu serviço. Colocar essa obra do Senhor na centralidade da minha vida. Não dá para... mas estudar é importante? É importante estudar. Mas você pode e deve colocar na tua agenda servir o Senhor com os teus estudos. Você deve colocar na tua agenda servir como um diácono lá onde você estiver, colocando essa obra do Senhor. O terceiro ponto é trabalhar junto com o povo, atender os necessitados. Isso que motiva o diácono. Tem que ser para o socorro, para a misericórdia. A sua palavra deve ser única e certeira. A sua palavra tem que ser sim, sim, não, não. O que passa disso é obra do maligno. Por isso o diácono deve exercer com verdade, de forma clara e verdadeira. Ser uma pessoa de palavra sincera e clara. Assim atender o necessitado. Se eu vou, eu vou. Se eu não vou, eu não vou. Não posso falar se eu vou, que eu vou e não ir. É melhor falar que não vai e ir, né? Porque assim você não alimenta a esperança de alguém que vai ser perdida no processo. O diácono deve falar a verdade em amor e nunca se afastar da verdade que está no Senhor Jesus Cristo. E nunca se afastar da verdade. Por isso, esse diácono deve estar junto com o povo e trabalhar com o povo para a glória do Senhor nosso Deus. Afinal de contas, o diácono foi eleito para cuidar do povo do Senhor, daqueles que estavam junto da igreja. A primeira socorro e misericórdia é para com os de dentro. Depois, sim, para com os de fora. Devemos olhar para fora. Sim, podemos e devemos olhar. Mas, primeiramente, o socorro dos de dentro. O diácono tem a reputação de ser um homem de palavra. Um homem de palavra. Um homem certo. Um homem certeiro. Por isso a sabedoria deve estar com esse homem, com esse trabalho que ele exerce. Cumprir com a sua palavra e com a sua obrigação. Não é algo que possa aceitar ser optativo. Aquela pessoa não tem palavra, então ele não pode ser diácono.
Aquela pessoa não tem firmeza na palavra, então ele não pode ser diácono. Pelo contrário, esse homem tem que ter uma palavra certa e cumprir com as suas obrigações. Ele é confiável, ele cumpre com as suas obrigações, ele fala a verdade em amor ou a verdade em rancor. Porque a verdade ela tem vários pontos. Não estou falando que tem várias verdades. A verdade tem várias formas de ser falada. Em amor ou em rancor. E a palavra do Senhor nos exorta que nós devemos falar sempre a verdade em amor. Por quê? Porque falando em amor, eu salvo a vida daquela pessoa. Eu falando em rancor, eu mato aquela pessoa. Eu firo mais aquela pessoa. Você fala a verdade para construir ou para destruir? Quando o teu filho erra, você fala a verdade para ajudar ou para prejudicar? Para ajudar. Mas algumas vezes a gente fala com raiva? Não, né? Não, a gente nunca fala com raiva, né? A gente nunca fala nervoso a verdade, né? A gente nunca fala nervoso a verdade. Acontece, né, irmãos? Acontece. Algumas vezes os nossos filhos tiram a gente do sério, né? E a gente fala a verdade sem tanto amor assim, né? Sem tanto amor assim. É um erro, é uma falha. É uma falha, não é o certo. Mas também não é sempre, meu filhinho, né? Você errou aqui, sei o quê. Não. Algumas vezes a verdade tem que ser dita, você errou. Com firmeza, clara, mas com amor. Nunca sem amor, nunca sem amor. A verdade, ela é dita e deve ser falada com amor. A quarta característica aqui é ser um homem sóbrio. Olha só, 1 Timóteo 3, 8, ele fala assim, não inclinado a muito vinho. Não inclinado a muito vinho. É o final ali do nosso texto, desse versículo 8. Não inclinado a muito vinho. Por quê? Então, vamos voltar um pouquinho assim, né? Um pouquinho mais ainda. O crente pode beber bebida alcoólica? Não? Ou sim? Pode. Por que pode? Porque o pecado é a embriaguez. Tem que tomar cuidado se você estiver tomando remédio, né? Se estiver tomando remédio, aí não pode, né? O pecado é a embriaguez, tá certo? Por isso que ele fala, não inclinado a muito vinho. O que o vinho faz? O que o vinho faz? Tira a pessoa da centralidade, da razão. Bem isso mesmo, Ronaldo. Tira a pessoa da centralidade. Tira a pessoa da razão. E quando ele está sem a centralidade, a razão na sua mente, o que ele faz? Ele fala coisa que se arrepende. Ele faz coisa que se arrepende. Né? Ele agride o outro. Ele é agredido. Ele faz coisas sem o devido pensamento. Por isso ele fala assim, não vos embriagueis com vinho onde há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. A palavra é dada para nós entender que somos e devemos estar centralizados no Senhor. Entender isso é fundamental, que a nossa vida tem que estar de forma clara, centrada no Senhor Jesus Cristo. Por isso ele fala, não inclinado a muito vinho. Temos que entender que o vinho fazia parte do cotidiano da época. É como se fosse um cafezinho no final da tarde para nós aqui, ou um chá para os franceses, alguma coisa assim. Até para o Brasil, muitos têm uma forma de chazinho no final da tarde, também é gostoso, né? Já tomei alguns chás lá na casa da Eulina, né? Chá gostoso lá, muito bom, né? Olha só, faz parte do processo cultural. Se nós tivéssemos em uma região que tinha muito vinho, poderia ser. Mas não tomar muito vinho, não dado a muito vinho. Por quê? Porque ele não pode ser uma pessoa viciada no vinho, por exemplo. A pessoa que é viciada no álcool, no alcoolismo, no alcoólatra. Não pode ser. Por quê? Porque esse não terá a centralidade da sua vida para servir ao Senhor, mas ele vai buscar servir às suas necessidades. A palavra de Deus fala sobre a embriaguez, mas ele fala sobre o vício também. Nós não podemos admitir que um diácono, que um oficial tenha um vício que vai dominar a sua vida e seu coração. Por isso nós falamos
Tome cuidado, né? Muitas famílias iniciaram os seus filhos ao alcoolismo, ao tabagismo, por exemplo, ou às outras drogas muito mais pesadas do que essas. Mas dentro da sua casa, dentro do seu lar, ensinando os filhos a beberem, a fumar e assim por diante. Então tome cuidado. Não é porque a Bíblia fala dado a muito vinho, você pode tomar vinho à vontade, ou mesmo de pouquinho. Tome cuidado, porque nós temos hoje a dependência química. E a dependência química é muito séria, é muito grave. Devemos tomar atentos sobre isso. Por isso ele fala assim, o diácono não pode ser dominado pelo vinho, ou qualquer outro tipo de bebida alcoólica, ou qualquer outra coisa que possa tirar o seu raciocínio de si mesmo. Efésios 5:18 fala assim, e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Há uma ação nossa aqui dada, do encher do Espírito. O texto que eu li é Efésios 5:18. De encher do Espírito e encher no Espírito. Quantas vezes nós vemos pessoas que vão caminhando para esse lado, não, eu tenho uma certa liberdade. Tá bom, uma certa liberdade você tem, mas tome cuidado, nem todas as coisas convêm. Apesar de ser lícitas, apesar de ser aceitáveis, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Então tome cuidado. Por isso o diácono ele tem que estar com a sua centralidade no Espírito e não nas coisas terrenas e carnais. Quinto ponto aqui que eu quero abordar é cobiçosos, discórdia, ganância. Também está no 1 Timóteo 3:8. O diácono tem que ser uma pessoa realizada com o que tem, contente com as suas posses. Por quê? Porque se ele não estiver contente com a sua posse, ele vai levar uma cesta básica. Aí ele olha lá, né? Olha a cesta básica, ele fala assim, nossa, estão dando uma bolacha aqui, né? Traquinas. Né? Olha quanta bolacha traquinas que tem aqui nessa cesta básica. Ou um leite condensado, né? Lá na cesta básica. Ele olha assim e fala assim, nossa, mas onde você viu cesta básica ter leite condensado, bolacha traquinas? Não, isso aqui eu vou separar para mim. E ele separa para ele. Por quê? Porque a ganância está entrando no coração dele. E ele está separando o melhor. Tem um café Melita lá, ele pega um café mais barrelinha e troca, porque ele quer aquele melhor. Pode isso, meus irmãos? Não pode. Ele tem que aprender a dar. Ele tem que fazer o oposto, né? Ele vê lá uma bolachinha simples e fala assim, nossa, mas ele tem criança lá, ó. Eu vou trocar essa bolacha aqui, eu vou colocar essa bolacha recheada para a criança lá. Vou tirar esse café aqui que não é tão bom, vou colocar um café melhor. Eu vou dar. Ele não pode ser ganancioso para si. É como o acumulador. Por quê? Porque ele é dado a exercer o ministério da misericórdia. Da misericórdia. Daqueles que estão na miséria e vem a benevolência sobre aquela pessoa que está necessitando. Percebe a diferença que isso faz? Percebe o amparo que isso faz? A causa do impacto que isso faz? Meus amados, é importante entender que a ganância no coração do servo do Senhor não deve não deve estar, e principalmente do oficial que cuida do socorro e da misericórdia. Devemos aprender a dar, mas o diácono deve aprender mais ainda. Devemos aprender a compartilhar, porque somos canal de bênção. Quando nós começamos a reter, nós não passamos nada a ninguém. Nós estamos vivendo uma vida de ganância. Por isso que muitas pessoas têm dificuldade de dar o seu dízimo e sua oferta, por exemplo. Ainda são gananciosos, que olham o dinheiro como a base e centralidade de tudo na sua vida. Olham como o melhor de tudo é ter o recurso financeiro. Sexto ponto, experimentado e irrepreensível. Experimentado e irrepreensível. O diácono, em suas funções, podem e vão deparar com diversas circunstâncias difíceis.
O diácono pode em vão se deparar com momentos complicados. Por isso ele tem que ser experimentado, ter experiência. E diga de passagem, meus amados, experiência irrepreensível não está ligado com a idade física. Está ligado com a maturidade. Nós temos pessoas já avançadas em idade que são inconsequentes. Não têm maturidade. São verdadeiros meninos. São verdadeiros meninos que agem de forma impensada. Que direto tem que estar pedindo desculpa. Direto tem que estar pedindo desculpa. Talvez você possa conhecer pessoas assim. Que lá está 40, 50 anos e não são maduras. São irresponsáveis. Você não entregaria o seu filho para andar do lado daquela pessoa. Mas você conhece com certeza pessoas novas, que já são maduras, que já têm uma consciência no fazer e sabe o que é certo, o que é errado. Por isso, aqui ele fala experimentado, irrepreensível. Não quer dizer que ele não vai errar. Mas quando erra, ele está disposto a consertar. O diácono não é perfeito. Talvez você possa falar assim, pastor, então quem pode ser um diácono, quem pode ser um presbítero, porque as qualificações são altas, né? É verdade, as qualificações são altas mesmo. E porque o Senhor nosso Deus exige coisas importantes da gente. E dentro das qualificações altas, ele coloca experimentado e irrepreensível. Esse diácono tem que estar buscando cada dia mais acertar e olhando as circunstâncias difíceis da vida que vai aparecer para cada um, na nossa caminhada aparece para cada um, muito mais para quem exerce o socorro e a misericórdia. O sétimo ponto, uma pessoa irrepreensível. Uma pessoa irrepreensível. Os líderes exercem influência na vida das pessoas, tanto para o mal quanto para o bem. Você pode olhar para uma pessoa e ver que ela vai influenciar o outro. A pessoa que está do lado, ela vai influenciar. Muito mais os oficiais da igreja. Os oficiais da igreja têm um poder de influência na sociedade que ele vive como igreja. E muito vão seguir essas pessoas para o mal ou para o bem. Você seguiria um pastor que não fosse irrepreensível? Um pastor que tivesse 2 esposas? Um pastor que tivesse uma amante? Um pastor que tivesse filhos fora do casamento? Você seguiria essa pessoa? Você fala assim, que isso, pastor? Né? Larga fora disso, né? Larga a mão disso, né? Ok, é verdade. Nós não seguimos as pessoas assim. Não, pelo contrário, a gente vai ao oposto, né? Ele foi para lá, então eu vou para cá, né? Eu vou ao oposto. Agora, o diácono também tem que ser irrepreensível. Por quê? Porque ele vai ser modelo. Porque ele vai ser exemplo. Porque as pessoas vão olhar para ele e devem olhar e ver Cristo na vida dele e através dele. Mas a gente tem uma fala que vai ajudar nesse aspecto assim, bem importante que a gente fala assim. A gente fala assim, não olhe para as pessoas. Olhe para Deus, olhe para Cristo, né? Não fique olhando o erro, os defeitos das pessoas. Tá, é verdade, nós devemos olhar para Cristo, mas a gente tem que ver Cristo através da vida das pessoas. Nós temos que ver Cristo através da vida das pessoas. Isso foi uma forma de nivelar por baixo, sabia? Isso foi uma forma de nivelar por baixo, porque o padrão tem caído, porque o padrão tem diminuído. Nós temos aceitado pessoas e pessoas com os seus defeitos, mas não buscando corrigir os seus defeitos. É verdade que a igreja ela é comparada como um hospital, não como um lugar de pessoas perfeitas. Sim, é verdade. Mas dentro dos hospitais nós temos os médicos, os enfermeiros, nós temos as pessoas sadias que vão, ou um pouco mais sadias, que vão cuidar dos mais enfermos. Acontece se for no hospital que está todo mundo doente, não tiver pessoas para cuidar dos doentes, que hospital é esse? Não vai ser um hospital, vai ser um necrotério, onde as pessoas vão estar morrendo sempre. Pelo contrário, devemos olhar a igreja assim como um hospital, mas com pessoas irrepreensíveis, cuidando dos outros e servindo de exemplo dos outros. Olhar aqui, a pessoa pode errar, sim, pode, mas ela vai cada dia errar menos, aprendendo com o seu erro e se aperfeiçoando constantemente.
Não podemos admitir que o cristão, ele não vai se aperfeiçoando cada dia. Quanto mais eu conheço a Deus, quanto mais conheço a sua palavra, quanto mais o caminho na igreja do Senhor Jesus Cristo, mais eu vou me aperfeiçoando. Não dá para admitir pessoas com 50, 60, 70 anos de igreja, que continuam sendo como bebês espirituais. Não dá para admitir pessoas que assim o faz, querem ser presbíteros, diáconos ou até pastores. Por quê? Porque quanto mais eu conheço a Deus, quanto mais eu me aproximo da sua palavra, quanto mais me aproximo de Deus, menos eu devo errar. As minhas escolhas têm que ser mais assertivas. Os meus pensamentos têm que ter mais centralizado em Deus. Nós somos derivados por escolhas. As nossas escolhas, a minha escolha, a sua escolha, vai delinear quais serão os meus resultados. Uma pessoa que nunca pagou o INSS, chega lá na frente, o que vai acontecer com ela? Ah, pastor, eu não consigo me aposentar, tal. Tá, ok. Mudou a legislação, mudou tudo, não consegue se aposentar. Aí não vai culpar o diabo, né? Porque o diabo se levantou contra mim e fez isso. Não, calma aí. Você pagou o INSS? Você fez a tua parte para poder se aposentar? Decisões que vão trazer sequelas. A nossa vida é cheia de sequelas. Passou o tempo e você não estudou, não se preparou para ter a sua vida e a sua profissão aqui nessa terra. Não comprou nenhuma bicicleta para fazer entrega, né, de delivery na rua. Não aprendeu nem a andar de bicicleta. Vai ter consequências. E o que ele fala aqui, que é uma pessoa irrepreensível, é uma pessoa que tem condições de tomar decisões pautadas na palavra e no amor do Senhor nosso Deus. Pautada na caminhada e na jornada que cada um tem para nós. Eu quero olhar aqui um pouquinho sobre o nosso manual, o manual presbiteriano que diz sobre os diáconos. O manual, ele fala no artigo 53, aqui já mais parte interna da Igreja Presbiteriana do Brasil, que é baseado nas Escrituras, né, claro. Fala assim: o diácono é oficial eleito pela igreja e ordenado pelo conselho para, sob a supervisão deste, dedicar-se especialmente. E aqui ele traz alguns pontos para nós. A arrecadação de ofertas para fins piedosos. Tem uma pessoa que está passando por necessidade, a junta diaconal pode pedir para que esses venham exercer com misericórdia, trazendo as suas ofertas. Nós fazemos isso quase que periodicamente com alimento, pedindo alimento. Você está no grupo da igreja lá, algumas vezes você recebe um recadinho: olha, estamos precisando de óleo, de açúcar e de café. Aí a gente manda lá no grupo da igreja, as pessoas trazem óleo, açúcar e café para compor a cesta básica da igreja. Então, ofertas para fins específicos, pode ser em recurso ou em material. B, ao cuidado dos pobres, doentes e inválidos. O cuidado dos pobres, doentes e inválidos. C, a manutenção da ordem e reverência nos lugares reservados ao serviço divino. O que é isso? É da igreja, é do culto. Você, pai, você, mãe, que tem o seu filho aqui na igreja cultuando o Senhor nosso Deus. Muitos casais vêm, sentam, né, e dá uma chave para o filho, fazer: ó, filho, você pode abrir a porta que você quiser e fazer o que você quiser aqui dentro. Uma liberdade que não é dada a essa criança. Quem é para cuidar disso daí? Para cuidar do lugar do culto e da manutenção do culto divino? São os diáconos. São os diáconos. Esses devem cuidar com amor. Não é para dar beliscão que nem meu tio dava, tá? Eu tenho um tio, que é já falecido, tio Samuel. Ele sentava mais ou menos onde está o Marcinho lá, assim, ó, né? Um pouco mais para o canto aqui. A cadeira dele era meio perto da porta. Quando eu estava saindo na hora do culto, o que ele fazia? Ele pegava aqui assim e dava aquela, né? Aquela dobradinha, vai sentar.
vai sentar, né? Não pode. Mas dizer para a criança, ó, você tem que ir ficar com a tua mãe. Vai lá ficar com o teu pai. Por quê? Porque é uma função dos diáconos cuidar da manutenção e do lugar reservado do culto divino. A manutenção também no que diz respeito a alguma coisa que precisa ser consertada. É os diáconos. Ah, o ventilador parou. Né? Tá com calor danado aqui na igreja, né? Todo mundo está com calor porque o ventilador estragou. Né? Aí, o que precisa fazer? Os diáconos. Eles que devem cuidar da manutenção disso aí. E os diáconos falam, ó, conselho, está precisando gastar com o ventilador, colocar um ar-condicionado, estamos com calor, né? Se precisa dar uma pintada, é os diáconos que cuidam disso aí. D, né? Exercer a fiscalização para que haja boa ordem na casa de Deus e nas suas dependências. É o que está ligado aqui no ponto C e D, no que eu falei agora. Ele cuida dessa parte da boa ordem do funcionamento da igreja e do andamento das suas funções. Artigo 54. O exercício do presbiterato e do diaconato limitar-se-á ao período de 5 anos e poderá ser renovado. Então, o mandato do presbítero e do diácono é de quanto? 5 anos. 5 anos. Então, não é uma coisa para 1 ano, para 2, para 6 meses, para 1 mês. É para 5 anos. O diácono não tem diácono em disponibilidade, tá, irmãos? Nós temos presbítero em disponibilidade, diácono em disponibilidade não existe pela nossa Constituição. Isso é um negócio interessante, né? Por quê? Porque o diácono, ele é da igreja local. Ele é um ministério da igreja local, daqui do local. Prova disso que você vê o presbítero indo para o presbitério, para o sínodo, para o Supremo Concílio. E o diácono não, o diácono é local. O diácono é para o serviço local. O socorro dos locais, daqueles que estão no local. É certo que uma vez ordenado, sempre ordenado. A ordenação e imposição de mãos não vai acabar com o fim do mandato. Mas ele vai ser um diácono sem mandato, que pode ser requerido pela junta diaconal a exercer o trabalho, a exercer o diaconato. Mas esse continuará sendo diácono, uma vez diácono, sempre diácono. A não ser que ele foi excomungado da igreja, ele deixa o ofício do diaconato, como o pastor, ou como também o presbítero, ao ser excomungado da igreja, deixado de ser membro da igreja. Ok? Dúvida até aqui? Não é só isso, mas, por exemplo, o presbítero que está sem mandato é um presbítero em disponibilidade, mesmo sendo da igreja local. Também. Nós temos aqui o nosso irmão Ronaldo. Nosso irmão Ronaldo é presbítero emérito, mas está sem mandato. Então, ele deixa de ser presbítero em disponibilidade para ser presbítero emérito. Inclusive, o presbítero emérito tem assento no conselho. Toda a reunião do conselho, o Ronaldo pode participar perfeitamente. Só não tem direito a voto, mas tem assento no conselho. Então, Ronaldo, uma hora dessa eu queria que o senhor estivesse lá com a gente na nossa reunião do conselho. Né? Para nós seria uma alegria muito grande ter o senhor ali com a gente, com essa tua grandeza, né? Toda ali conosco. Será sempre uma alegria muito grande. Mas coisa que o diácono, por exemplo, ele pode ter diácono emérito. Nós temos um diácono emérito na nossa igreja, que é o nosso irmão Janes. É um diácono emérito. A emerência tem ao diaconato. O que não tem ao diaconato está em disponibilidade. Olha que interessante, né? Por quê? Porque é um cargo local e exercício local. Diga de passagem, a junta diaconal pode requerer, inclusive mulheres, para ser auxiliares de diáconos. Olha que interessante. Isso está constitucionalmente, tá, gente? Isso está dentro da nossa Constituição. As mulheres podem exercer o ministério de auxiliar de diáconos. Nós estávamos na igreja de Manaus, né, Denise? Uma vez, fomos lá visitar a igreja central de Manaus,
hoje o chamado Templo das Pedras Vivas, mas era o templo antigo ainda. E nós chegamos lá na recepção, nós éramos ainda evangelista da Junta de Missões Nacionais, e lá tinha as mulheres, toda de terninho, assim, tal, bonitinho, né? Auxiliar de diácono. Eu falei, olha que interessante. Aí eu fui ver na Constituição, tá certo, tá errado não, tá certíssimo, pode ser. Pode ser esposa, como pode não ser esposa, pode ser qualquer mulher, desde que a junta diaconal peça isso para o conselho aprovando, e é constitucional, pode assim exercer a auxiliar de diácono. Geralmente é esposa de um diácono, pode, mas não precisa ser categoricamente esposa de diácono. É uma coisa aparentemente nova, mas não é tão nova porque está no nosso manual, que a gente acaba não lendo e não percebendo tudo isso. Como também a junta diaconal pode requerer qualquer irmão para exercer um trabalho, uma ajuda, né? Ó, estamos precisando de alguém aqui para ajudar a recepção. Você pode nos auxiliar recebendo as pessoas ali na igreja? Você pode auxiliar levando uma cesta básica ali? A junta diaconal tem esse poder e esse privilégio de requerer que algum irmão exerça alguma outra função. Dúvida? Mais alguma dúvida? Marcinho, tá com cara de dúvida aí, não? Não? Tudo? Tudo certo? Por favor. Não só a esposa de pastor pode exercer a parte de capelã, mas qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Nós temos alguns cursos, né, de capelãos, tanto para homem quanto para mulher. Na nossa igreja é reconhecido o Ministério da Helenivação como um curso, que é dado em São Paulo, reconhecido pela IPB para capelões, tá? Tanto para homens como para mulheres. Esse curso é dado em São Paulo e tem o reconhecimento da Igreja Presbiteriana no Brasil. Mas não só a esposa do pastor pode fazer o curso e se tornar um capelão, como qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Nós temos aí, aqui no ABC, algo muito forte que é os PMs de Cristo. Eles têm um curso de preparação para capelães, tanto para mulheres quanto para homens. E esses podem exercer o ministério. Não sempre a esposa do pastor tem o dom, né, para isso. Algumas vezes tem, algumas vezes não tem. Né? Algumas vezes é mais o senso de fazer um discipulado, né? Outro de exercer o ministério em algumas áreas. Né? Depende do ministério de cada pessoa. Tem pessoas que têm um ministério específico e podem exercer esse ministério das mais variadas formas. O importante é que Deus nos chame para um tipo de ministério e nós devemos entender isso e praticar esse ministério com dedicação e amor. Entendeu? Então, nem sempre algumas igrejas, né, falam de a esposa do pastor é pastora, né? A esposa do pastor é pastora, né? Esses dias atrás a gente foi numa igreja, aniversário do meu tio, de igreja pentecostal, lá em Diadema, e ele é pastor dessa igreja, e aí eu sou sobrinho dele e tal, foi chamado para dar uma palavra lá. E aí foi chamado o pastor Otoniel e a sua esposa, a pastora Denise. Né? Aí, pô, não é. Sempre ela fica chateada com esse pastora, né? Não é pastora. Tá? Na presbiteriana nós não temos pastora. E nem a esposa do pastor é pastora. A esposa do pastor é a Denise, a esposa dele. Né? Que já o suporta por 22 anos. Né? Com carinho e amor, pela graça do bom Deus. Né? E isso é bom, isso é bênção. Né? A esposa é aquela que tem o primeiro ministério de cuidar do marido, de auxiliar o marido, né? De ajudá-lo no exercício do ministério dele. Ele tem no seu ministério, sim, de cuidar primeiramente dele. E aí pode exercer outras funções também na igreja, mas o primeiro ministério da esposa é cuidar do marido, ajudar o marido, ao ser auxiliadora do marido. E se ela exercer alguma coisa a mais, é a mais. Né? É a mais. É bênção, porque é a mais. Outra dúvida? Não?
Vamos assim orar, encerrando o nosso momento de estudo. À noite nós iremos estar encerrando o pleito às 19h15. Vamos dar 15 minutos de tolerância, tá? Para que os irmãos possam chegar, que eles chegarem um pouco atrás para poder exercer o seu direito a voto. E nós iremos anunciar o resultado após o culto à noite. Então, vamos assim continuar em oração e poder exercer nosso privilégio de eleger diácono e presbítero, servos do Senhor Jesus Cristo, para exercer esse tão importante ministério na vida da igreja. Pai de amor, obrigado porque o Senhor está aqui conosco, obrigado porque o Senhor nos chama, nos convoca, nos dá ministério, ó Pai, de várias formas. Obrigado, ó Pai, porque a tua igreja é viva, e viva, ó Pai, exerce o ministério para cada um, ó Pai, na sua particularidade. Obrigado, Deus, porque o Senhor deu o privilégio para as mulheres, para exercer ministérios, ó Pai. Ministério das mais variadas ordens, ó Deus, dentro da tua igreja. Obrigado, Deus, porque o Senhor chamou homens para exercer o diaconato e o presbiterato e o pastoreio, ó Pai, da tua igreja. Ó Deus, que em nome do Senhor Jesus tenhamos sempre a clareza e a prontidão de realizar a obra do Senhor a cada tempo e a cada momento. Tem misericórdia, ó Pai, de nós, nos direciona ao teu querer sempre. Em nome de Cristo Jesus nós oramos e agradecemos. Amém, ó Pai. Amém. Deus abençoe. Se você não votou ainda, pode estar votando lá na saída. Tá bom? Obrigado. Deus abençoe a todos.